passe É raríssimo de absurdo. encontrar. Mas observem que o Fortaleza tá com as linhas bem próximas ali, bem fechadinho. Tentaram propor jogo, mas quando tava no momento sem a bola, encurtaram as linhas exatamente para não dar espaço para Arrascaeta, para o Gerson, dentre outros atletas que estão ali. Que o Arrascaeta hoje ele é um segundo atacante, quase primeiro atacante em muitos momentos. Se você pegar os números, parece que ele que é o primeiro atacante, Exatamente. Artilheiro com 9 gols em 10 jogos é só. E eu já vou explicar para vocês 11 jogos. a minha visão. No Brasileirão, 9 em 9. Não, tem 11 rodadas, né? Tem 11 rodadas. Eu ainda vou explicar pra vocês a minha visão do porquê que o Pedro ainda é reserva desse time. E nesse lance específico ficou muito claro. A gente tem os prints aí do Táchira, o Gabriel. Coloca pra gente. Aí, ó. Esse daí, na verdade, é o momento depois do passe, Gabriel. Volta 1. É o momento em que o Léo Ortiz tá com a bola. Esse aí é o segundo momento. Aí, ó. O Léo Ortiz tá sozinho. Ele não progride, ele opta pelo passe. Por que ele opta pelo passe ali? Porque as linhas estão mais espaçadas. O Arrascaeta tá ali. O Arrascaeta tá entre as linhas sem nenhuma marcação. Exatamente. Ele vai ter que abrir, alguém vai ter que abrir um espaço para fechar o espaço do Arrascaeta. Onde normalmente ele sempre jogou quando jogava Pedro ou Gabriel Barbosa. Exatamente. Ele jogava nesse entrelinhas, flutuando pelo lado esquerdo ali bastante também. Mas as linhas do Táchira, nesse momento aí, estavam bem espaçadas, cara. Isso, se eu não me engano, é o primeiro tempo. Não me lembro agora, mas se eu não me engano era o primeiro tempo. Porque eles tava atacando isso, pela direita. Exatamente. Então, cara, o time do Tati era mega descansado ainda. E aí o Léo Ortiz dá o passe, volta pra aquela agora, o Gabriel, isso. O Pedro tá atrás do Arrascaeta, então tem um marcador sobrando e o marcador do Pedro, ou seja, você tá sem espaço. Avança mais um, Gabriel. Aí, ó. Aí o Pedro, ele já começa a se movimentar para atacar esse espaço que o zagueiro sai para marcar o Arrascaeta. Ele fecha bem o zagueiro. O Arrascaeta não consegue dar o passe pro Pedro já sair de cara pro gol. Ele dá o passe pro lado. Avança mais um, Gabriel, por favor. Aí o Pedro, ele domina e dá o passe pro Luiz Araújo, que saiu sozinho também. A jogada em si, ela foi até bem criada ali, foi até bem trabalhada. Mas só mostrando que o Táchira não estava tão fechado quanto, por exemplo, o Fortaleza naquele momento. E o Flamengo teve essa dificuldade. E eu acredito que a presença do Pedro ali atrapalha um pouco essa dinâmica do Arrascaeta artilheiro que a gente tem hoje. Porque o Arrascaeta é um segundo atacante que está fazendo muitos gols. Que ele ocupa o espaço. Isso explica muito o motivo, né, do que a gente já tinha ouvido antes do próprio Felipe, que era que Pedro e Arrascaeta não jogavam juntos. Né? E pode passar muito por essa nova fase do Arrascaeta, essa nova maneira como o Felipe quer colocar o Arrascaeta em campo. Né? Você vê, se você voltar ali nas fotos, no início, né, na primeira foto que tá com o Léo Ortiz ainda fazendo passe, você vê o Pedro e o Luiz Araújo ocupando uma das posições que no lance, se a gente pegar o lance do Fortaleza, era onde estariam o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Exato. E aí a diferença é, o Luiz Araújo, ele não joga atacando o espaço da maneira como o Bruno Henrique faz pro Pedro ter espaço. Porque o Bruno Henrique ataca o outro espaço no lance do Fortaleza e abre o espaço pro Fortaleza ter que escolher a marcação que ele vai ter que fechar e o passe chega no Arrascaeta. Aí, como o Arrascaeta tá no meio do caminho, o passe não é direto do zagueiro pra quem tá no ataque. Ele não corta duas linhas, ele corta uma linha. E aí fica pro Arrascaeta tentar fazer a outra jogada, trabalhar mais a bola, fazer a bola chegar no atacante. Que hoje não é o que o Arrascaeta vem fazendo no Brasileirão e vem dando super certo. O Arrascaeta hoje é um jogador que é um segundo atacante, ele é um oportunista, ele tá jogando muito mais próximo do que a gente vai ver do Memphis Depay, por exemplo, do que ele jogava em 2019, que era um meio de criação ali lado a lado com o Everton Ribeiro, que cai pela esquerda, pela melhor parte da perna, né, pra poder trabalhar melhor a bola. Então esse é um novo Arrascaeta, um Arrascaeta que eu acho que se reinventou na mão do Felipe Luiz e que é um dos maiores acertos do Felipe Luiz, que o Arrascaeta tá provavelmente na melhor temporada dele desde 2019. Exato, Desculpa, Boninha, vai lá. Não, e também, assim, você vê que, obviamente, o Léo Ortiz também, como você disse, né, contra o Fortaleza, ele teve a oportunidade de progredir mais. Então, isso também vai interferir, obviamente, na movimentação do Arrascaeta. Só que o Bruno Henrique faz um movimento ali, que ele puxa os zagueiros, e o Arrascaeta consegue o espaço exatamente por isso. Essa intensidade na pressão, que o Felipe Luiz cita toda hora, ela também serve para intensidade em lances de ataque.
A gente sabe disso, né? Sim. Que os lances de ataque do Pedro, ele não vai ter o mesmo físico do que o Bruno Henrique, até pela lesão e também pela característica do Pedro, né? O Bruno Henrique é um jogador mais móvel, né? Do que o Pedro, até como o Gabriel era também, mais móvel, né? E a gente sempre falou também sobre essa questão de, o esquema com 2 atacantes é melhor o Gabriel, esquema com 3, né? Ou com um só é melhor o Pedro. Ímpar é Pedro, par é Gabriel, né? Exato. Sempre também foi falado. 4-4-2 sempre é melhor você ter um um mais móvel. Exatamente. E o Arrascaeta, como ele tá jogando mais avançado, é como se você tivesse, entre aspas, essa mentalidade é melhor um jogador mais móvel, né? Por isso até que também foi muito dito, questão de, não pode jogar junto, né, e tudo mais, Pedro e Arrascaeta, porque acaba que um tá invalidando a melhor característica do outro no ano, né? Porque o Arrascaeta, cara, são números assustadores. São 9 gols e 4 assistências, 13 participações em gol em 11 rodadas de campeonato, que 9 ele participou. É assim, é surreal. Ele tá na artilharia acima do Caio Jorge, que também tá muito bem lá no Cruzeiro, né? O Caio Jorge tá com 8 gols. E ele tá conseguindo sendo um meia. Isso é, assim, assustador a temporada que o Arrascaeta faz em números, né? Em jogos, assim, que ele decidiu, que ele fez ali 2 gols, por exemplo, contra o Grêmio, que ele fez o gol contra o Vitória. Enfim, muitos jogos que ele decidiu. E acaba que o Pedro em campo, pelo menos até agora, que você não consegue ainda arrumar uma alternativa, né, para essa dificuldade física do Pedro, acaba que realmente atrapalha nesse quesito tático. Mas aí é aquilo, né? É melhor você ter um Bruno Henrique que quando ele tá com a bola, ele vai errar, muito provavelmente, pelo menos pela fase atual dele, ou é melhor você ter o Pedro, que pode ter essa desvantagem na relação da posição do Arrascaeta, mas que vai ser mais fatal, né? É uma questão de escolha. Eu, de verdade, não tenho a resposta certa. Eu acho que não existe uma resposta certa para isso. É você analisar o jogo e ver o que naquele momento, ali pelo adversário, pela sua necessidade, é melhor, né? Eu acho que é muito isso, porque você tem um jogador que é melhor tecnicamente, outro que tá mal, não tá muito bem com a bola no pé, no caso do Bruno Henrique, e um que é melhor fisicamente, e o outro tá pior. Então é uma decisão complicada, né? Não tem uma fórmula certa. E eu acho que hoje, em especial, a gente vem falando aqui sobre a maneira como o Bruno Henrique joga, e por muitas vezes o Bruno Henrique era escalado pelo Felipe Luiz com a explicação de que era pela intensidade da pressão, mas se a gente for observar o jogo contra o Fortaleza, o segundo gol do Luiz Araújo é pura pressão do Pedro. Sim. O Pedro rouba a bola sozinho do Zé Wellison. Então assim, o Pedro tá crescendo também nesse lado, né? A ausência do Pedro nesse tempo todo fez com que o Pedro talvez ainda não tivesse a conexão com o modelo tático, né, do Felipe Luiz. Que eu acho que agora ele tá se encaixando muito mais no DNA tático do Felipe Luiz, nessa pressão intensa a todo momento. E o Bruno Henrique hoje, a grande diferença é nesses pequenos detalhes, né? Nesse fino do ataque, que é da característica do jogador em si. Mas eu acho que mais e mais está se provando que quem tem que ser titular hoje é o Pedro, e não o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é um ótimo jogador, ele é muito importante por atacar esses espaços, mas se for só esse o diferencial, que é só o que sobra hoje, né? Essa movimentação sem a bola no ataque, isso é uma coisa que o Pedro tranquilamente pode fazer, porque o Pedro tem qualidade, o Pedro tem posição física, o Pedro tem velocidade. Óbvio, não posso dizer aqui que o Pedro é tão rápido quanto o Bruno Henrique, e nem não faria o menor sentido dizer isso. Mas que ele é capaz de desempenhar uma função no ataque parecida sem a bola, ele é. Então eu acho que hoje o Bruno Henrique não tem mais que ser titular. O Pedro é capaz de fazer isso, contanto que o Pedro tenha essa instrução, tenha essa noção de qual vai ser o desempenho tático dele sem a bola. Mas, pra mim, hoje o Pedro é titular absoluto. Mesmo com o Bruno Henrique atacando e fazendo outras maneiras do que ele faz hoje. O Nilson, ele lembra bem que o Pedro tá sem a sua total capacidade física, né? Então, sim, claro que algumas coisas ele vai pecar ainda. Ele tá voltando de uma lesão muito grave. Mas até a Bruninha, ela adiantou o porquê, na minha concepção, que o Pedro hoje ainda é reserva. Exatamente por essa falta, e talvez esteja muito atrelado a ritmo de jogo, tá? Sim, sim. A fazer essa leitura do que o adversário está te oferecendo. Ô, Gabriel, volta lá no primeiro gol, por favor, que a gente consegue ver, cara, claramente... O Zé Wellison aí, que pataquado. Ó. Pausa aí. Fluminense muito interessado no Zé Wellison, diga-se de passagem, né? Exatamente. Queria a contratação do Zé Wellison para exatamente. Depois da lesão do Otávio. Volta um pouquinho, o Gabriel, olha o Bruno Henrique se movimentando quando o Léo Ortiz começa a progredir. Vai, solta.
Olha o Bruno Henrique, ó, ele tá no meio. Olha a meia lua da área. Ó. Cara, nesse breve movimento que o Bruno Henrique faz, Ele puxa a zaga do a Fortaleza. transmissão do GE, cara, tem uma câmera que tá de frente, assim, GE não, né? Da Globo, que tá no GE. Sim, a inglesa, né? Atrás do gol. Exato. Não, cara, é de frente mesmo. O Bruno Henrique, ele tá aqui, ele faz isso daqui, e o cara que tá marcando o Arrascaeta, ele é obrigado a vir um pouquinho mais pra fechar aquele meio que tá livre. Só que, na verdade, não tem ninguém ali. Ele tava marcando exatamente o espaço. A linha de passe, né? E isso fez com que o Arrascaeta tivesse sozinho entre os dois marcadores do Fortaleza. E aí a genialidade do Léo Ortiz de conseguir achar aquele passe. O Arrascaeta tava em claras condições ali de receber a bola e finalizar, enfim. O Bruno Henrique, ele faz esse papel que até o que o Felipe falou do jogo sem a bola, acredito que isso aí esteja incluso também. Sim. Porque, cara, essa movimentação é fundamental para você furar um muro, que é como tava ali o Fortaleza. O lance contra o Tátira, tem um espaço do lado esquerdo do Flamengo ali, vazio. Se o Pedro puxa, como o Bruno Henrique puxou... Ele abriria o espaço pro Luiz Araújo da mesma maneira que foi aberto pro Arrascaeta. Por mais que tivessem ali uma linha de 5 e tudo mais, que teria mais um homem, mas, cara, você gera mais um espaço. Sim. E aí, talvez se o Pedro estivesse fazendo isso durante a partida, o Arrascaeta estivesse ao lado dele. Sim. Naquele entrelinhas, de repente, teria outro jogador atacando ali, o Gerson estaria mais ali pelo meio. Enfim, você conseguiria mudar essa dinâmica de acordo com o que o teu adversário está oferecendo também. Por isso que a leitura de jogo é muito importante. E aí o Flamengo contra o Tátira no segundo tempo volta até um pouquinho melhor. Bom, até fazer o gol ali mais ou menos. Depois a reta final tava morto, né? Mesmo antes do gol, né? Os primeiros 11 minutos ali era uma pressão muito grande. Absurda. E era uma questão mental, né? Eu acho que o jogo contra o Tátira passou muito mais por uma questão mental, né? Do elenco tá desconectado do jogo, tá com medo do jogo, tá apreensivo com o que ia acontecer dentro de campo, porque sabia que uma não vitória do Flamengo garantia que não ia ser classificado. Né? Ainda mais você vai ali pro vestiário, você vai ver o resultado do jogo da LDU contra o Central Córdoba, então já cria aquela preocupação, né, se você ia conseguir passar ou não. Então eu acho que passou muito mais por uma dificuldade mental, né, uma mentalidade do elenco afetada, né, com a pressão que o jogo coloca, que é uma coisa natural, do que realmente as dificuldades táticas. Eu acho que a execução tática que teve contra o Fortaleza seria capaz de acontecer contra o Tátira, mas é realmente a pressão do jogo da Libertadores, como é comum na Libertadores, por ser a competição que influenciou o Flamengo a jogar daquela maneira, né? Sim, exatamente. Se o Pedro faz esse movimento naquele lance contra o Tátira, bota aí mais de novo, o Gabriel, por favor. Quando o Arrascaeta tá com a bola no exatamente. pé já, né? O zagueiro central e em cima do Arrascaeta. E aí você teria Luiz Araújo e Pedro pra você dar esse passe. Exato. Pra você dar esse passe já na última linha, cara. E aí o Pedro ou o Luiz Araújo sairiam de cara pro gol. Alguém ia ter que... Se você diverge, né? Automaticamente exatamente. O zagueiro vai ter que escolher qual espaço que ele vai abrir. Porque algum ele vai ter que abrir. Exato. É uma necessidade. E aí você poderia ter Pedro e Luiz Araújo afunilando no meio ali, que é onde teria o espaço. Então, num jogo onde você precisa encontrar espaço, cara... o jogo sem a bola é fundamental. Então talvez o Bruno Henrique esteja melhor que o Pedro nisso. É claro que o Felipe Luiz... Pra mim a única coisa que dá chancela pro Bruno Henrique hoje à frente do Pedro é essa. E o Bruno Henrique tem mais ritmo de jogo que o Pedro, por questões óbvias. Então é meio que natural que essa leitura, essa movimentação, está treinando há mais tempo também com o Felipe Luiz. É natural que ele esteja mais adaptado a isso, mas não... Eu concordo com o João e com a Bruna também. O Pedro tem total capacidade de se adaptar a isso. A marcação alta ali já era também no segundo tempo, devia estar meio cansado, os jogadores, enfim. Mas o Pedro tem essa capacidade. Ele marcava com o Dorival Júnior lá em 2022. O Arrascaeta que sobrava porque estava lesionado, o Dorival não forçava tanto ele, e o Pedro que fazia aquela recomposição ali no jogo sem a bola, marcando. Então é um jogador que, cara, pode ser mais móvel sim. Obviamente a agilidade que o Arrascaeta tem, que o Luiz Araújo tem, ele não vai ter até por característica. Mas ele é um jogador rápido e certamente pegando mais ritmo, entrando mais no estilo de jogo do Felipe Luiz, ele vai ser titular absoluto. Mas quis trazer esse ponto aqui pra vocês, pra gente raciocinar e entender também que, cara,
de repente tem fundamento o que o Felipe tá falando hoje em relação a Pedro versus Bruno Henrique. Sim, Que sim. nesse jogo sem a bola ali, nessa movimentação, cara, o Arrascaeta, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Algum motivo tem. Eu É. precisaria ver todos os gols ali pra entender se muitos deles, o Bruno Henrique teve essa participação direta. Sim. Pode ser que sim. E a gente acabou passando batido. Mas certamente está colaborando muito para esse ótimo momento do Arrascaeta.